aqui, porque o Robertinho esse passarinho é muito assanhado. Pode começar. Bom, é com prazer que a gente inicia mais uma reunião do setor de Neurologia Vascular da Unifesp. A gente tem o prazer de ter com a gente o Felipe Barros, que é médico colaborador do serviço, nosso aluno de pós-graduação, que vai falar sobre sedação em neuro-TI. Por favor, Felipe, como diz o americano, the stage is yours. Obrigado, professora. Sempre um prazer apresentar essa reunião, uma delícia, aprendi muito. Bom, pessoal, eu sempre faço umas coisas mais interativas. Vamos ver se vai dar certo pelo Zoom, né, à distância. Eu queria que vocês pegassem o celular de vocês e digitassem isso aqui, ó, no Google Chrome, no Safari, qualquer lugar que tenha internet. Ou pode ser no computador mesmo, também dá certo, ó. Escrevem, ó, polllev.com/Felipe Barros 127. E aí deve aparecer essa tabela de caras para vocês clicarem como vocês estão se sentindo hoje, tá? Não precisa se identificar, a gente não vê quem marca o quê. Se quiser, em vez de dizer seu nome, colocar skip, dá super também. Eu vou colocar o meu também, eu estou super feliz de estar aqui hoje. Já apareceu o meu. Alguém não conseguiu? Alguém está com dificuldade? Que a gente vai usar isso durante a aula inteira. Tudo certo, né? Muito bom. Bom, então eu queria começar com um casinho para vocês, para a gente aquecer o tema. Ó, a gente tem um homem de 66 anos, que ele tem um histórico de doença renal crônica, doença renal crônica, cirrose, hipertensão e TAG. E é trazido para o PS depois de uma colisão grave, moto-carro. Chegou rebaixado, foi entubado, estabilizado, fez imagem e foi transferido para a UTI. Na UTI, ele está agitado, está desconfortável. Está taquicárdico, hipertenso, taquipneico. Qual dessas aqui que seria a primeira conduta que vocês tomariam para esse paciente? Então, alguém quis se dar primeiro? Empatou com a analgesia, no dia começou a ganhar. Então, a maior parte do pessoal faria analgesia. Concordo, também faria isso. Apesar de ser uma aula de sedação, eu queria falar sobre como a analgesia é importante, né? Então, a gente tem evidência que quando você reduz a dor do paciente, você vai reduzir tanto a necessidade de sedar aquele paciente, quanto o tempo que ele passa em ventilação mecânica. Quando você não trata a dor do paciente, vai deixar ele mais catecolinérgico. Isso vai predispor ele a isquemia miocárdica, hipercoagulabilidade, estados hipermetabólicos e aumentar a chance de delírio. Então, quando você cuida bem da analgesia de um paciente, você vai rodar muito melhor a engrenagem de um paciente crítico. Tá bom? Então, beleza, a gente está fazendo uma sedanalgesia de um paciente, tá? E optou por fazer um despertar diário. Vamos dizer que está no UTI geral e quis despertar diariamente o paciente. Qual desses que você escolheria, né? Entre fentanil, remifentanil e morfina? Então, a maior parte das pessoas optou por deixar com remifentanil. De todo mundo, né? Vamos ver se alguém falaria outro, deixaria outro. Um pouquinho de fentanil. Eita, será que o fentanil vai passar? Eu adoro quando tem uma reviravolta no meio, assim. Eu acho que é porque eu, pelo menos, né? Eu respondi fentanil porque eu não tenho nenhuma experiência com o uso de remifentanil, né? Lógico, Mário. É ótimo. Você tem que... Fica o que você sabe, é um ótimo conselho para medicina. Excelente. Empate, ótimo. Gostei. Melhor coisa possível, né? Então, vamos falar um pouquinho dos dois, né? O fentanil, ele é um opioide de ação rápida e tem uma analgesia que dura mais ou menos 1h30. Quem já usou para outros fins sabe quando você não deixa em bomba de difusão contínua, né? Ele não tem uma ação influenciada por insuficiência renal, apesar de um paciente urêmico ter piores efeitos hemodinâmicos com fentanil. Ele é excretado no fígado, tá bom? Já o remifentanil é um opioide ultra rápido. Ele tem um tempo de vida de pouquíssimos minutos. E sua excreção independe tanto de função renal
quanto disfunção hepática. Qual que é o pulo do gato do remifentanil? Quando você deixa ele em bomba de infusão contínua, a interrupção abrupta pode precipitar o retorno da dor e deixar o paciente no estado catecolinético, taquicardia e hipertensão. Então, desses dois, eu tenderia mais aí para o fentanil nesse caso, em que eu quero despertar diariamente o meu paciente para não fazer um rebote colinético nessas horas que ele está sem analgesia, ainda está entubado, enfim. Beleza? Então, só para a gente dar uma passada por analgesia, mas eu quero falar bem mais de sedação hoje, né? Pensando no que define o sedativo, qual desses que vocês não consideram propriedade de um sedativo? O que é que não faz um sedativo? Isso eu acho que todo mundo marcou analgésica, e é exatamente isso. Então, o sedativo é uma coisa que reduz a ansiedade, impede a formação de novas, ou reduz a chance de formação de novas memórias e promove a sonolência. Ele não tem ação analgésica. Por que é que isso é tão importante? Porque quando você faz o sedativo, você tem que pensar também em cuidar da analgesia. Mesmo que o paciente não lembre depois que ele teve dor, aqueles efeitos catecolinérgicos que um estado de dor vai causar podem piorar o desfecho do paciente, tá bom? A gente já tem várias revisões que mostram que quanto menos sedação você fizer, melhor. Isso inclui desfechos como redução do tempo de ventilação mecânica e menor tempo de internação do paciente, né? Só que qual que é a questão? A gente está num ambiente muito sui generis da UTI. O paciente neurocrítico, ele tradicionalmente é mantido sedado quando existem algumas indicações precisas, né? Principalmente na fase hiperaguda. Então, a gente sempre tem que pensar, será que vale a pena eu interromper diariamente a sedação desse paciente, conseguir monitorizá-lo adequadamente com o exame físico e até melhorar o seu estado de alerta? Ou eu vou correr o risco de piorar a hipertensão intracraniana do meu paciente quando eu reduzo a sedação, né? E o pior é que a gente não tem muitos dados, porque esse tipo de pacientes, em geral, é excluído de ensaios clínicos randomizados. Então, a gente não tem tanta literatura sobre isso, né? Então, por que sedar, né? Por que sedar um paciente neurocrítico? Quando você seda, você reduz o metabolismo cerebral de oxigênio. Com isso, você vai aumentar a tolerância do cérebro à isquemia. Por quê? Porque você vai ter menos demanda de oxigênio para uma oferta de oxigênio que está desregulada quando num contexto de hipertensão intracraniana. A gente tem alguns modelos experimentais que mostram uma redução da demanda cerebral de oxigênio com o uso de Propofol. Então, esse trabalho, por exemplo, foi em ratos e mostrou que quando você deixa o ratinho sedado, ele vai ter menos demanda cerebral de O2. Outra coisa que o sedativo faz é reduzir o fluxo sanguíneo cerebral. Essa é uma propriedade intrínseca aos agentes sedativos, né? E isso é uma dose dependente. Qual que é o lado ruim? Ele também vai ter um efeito no resto do corpo, né? Não é o cérebro que está sozinho, reduzindo a pressão arterial média. Quando você cai a PAM, você vai ter uma vasodilatação compensatória intracraniana. E isso pode aumentar, paradoxalmente, a pressão intracraniana. Qual que é a lição disso? Apesar de a gente ter uma redução do fluxo sanguíneo cerebral, quando o paciente está sedado e está hipotenso, você tem que manter essa PM estável para evitar um aumento secundário de pressão intracraniana, né? Esse é um trabalho que mostrou que o Bosch-Propofol aumentou a PIC quando você deixou o paciente ficar hipotenso, tá bom? Então, sempre uma cabeça de nora para manter a PM estável quando você deixar um agente sedativo em um paciente com hipertensão intracraniana. Por quê? Com isso, a gente vai ter o sedativo como nosso auxiliar para controle de PIC, né? Por quê? Você vai reduzir o fluxo sanguíneo cerebral, vai reduzir a agitação e deixar aquele paciente mais tolerante ao tubo endotraqueal, principalmente quando ele está nessa fase final da curva pressão-volume em um cérebro desregulado. Então, sedação é um tratamento padrão para hipertensão intracraniana.
Outro motivo para a gente sedar um paciente neurocrítico é controlar crises epilépticas, né? Então, quando você suspende, quando você faz bens, propofol, ketamina e barbitúrico, você vai tratar um status epiléptico refratário. E, por fim, uma coisa que a Carol Rouanet citou bastante no doutorado dela, controla a depressão cortical. Então, a gente sabe que existe essa atividade elétrica patológica que causa expansão de lesões em pacientes que têm TCEs graves e AVCs hemorrágicos. Eles vão se iniciar logo onde iniciou, né, no ictus da lesão, e vão se propagar ao córtex adjacente. A gente já tem alguns trabalhos que mostram que a depressão cortical tem um índice prognóstico em hemorragias subaracnoides, beleza? E, de todos os sedativos, a ketamina mostrou uma redução da depressão cortical. Então, esse é um novo uso de uma droga que a gente, por muito tempo, abandonou em cuidados neurocríticos. A gente falou um pouquinho sobre ketamina mais no final da aula. Outra coisa que a gente usa para guia de sedação é manejar a temperatura guiada por metas. Uma conta que a doutora Gisele estuda super, né? É um área de interesse dela. E a gente viu que em pacientes com pós-PCR, em febre urgência central e hipertensão intracraniana, você pode deixar ele com uma temperatura setada, né? Setar ele impedir uma febre. E onde que é a sedação nisso? Para impedir os tremores, os shiverings e melhorar a sincronia ventilatória desse paciente. Lógico, quanto mais você seda, mais tempo de ventilação você tem e mais tempo sem conseguir examinar o paciente, né? Então, aqui é um protocolo de tratamento de shivering, de tremor, quando você vai setar uma hipotermia terapêutica, e vejam que você sempre vai manter sedativos para poder continuar tratando esse shivering. Quando o paciente permanece com shivering ainda assim, aí você vai aumentar alguns sedativos. Aqui ele sugere a dexmedetomidina, o propofol e, em último caso, um agente neuromuscular. Então vamos ver um outro casinho de uso de sedação. Aquele mesmo paciente, 68 anos, DAC, DRC, cirrose alcoólica, hipertensão e TAC. TCE. No TCE, a Tom veio com subdural, ele precisou fazer uma craniectomia, só que ele evoluiu com um aumento de pressão intracraniana. Quando você chegou para avaliar, ele estava bradicárdico, hipertenso, taquipneico, e eu estou te falando que ele está com uma respiração irregular, tá bom? E aí você tem esses agentes sedativos à disposição no seu hospital. Qual deles que você escolheria nesse contexto? Está começando a ser propofol, vamos ver o que o resto do pessoal vai falar. Todo mundo propofol? Foi unânime? Bom, vamos estudar ele então. O propofol, ele tem uma meia-vida mais ou menos curta e você usa em pacientes em que um acordar rápido é necessário. Quem já fez endoscopia deve ter recebido idealmente um bolso de propofol que tem um despertar muito rápido. Ele vai reduzir o nível de catecolaminas, só que isso vai deixar o paciente vasodilatado, como a gente falou, né? E uma coisa muito interessante do propofol é que ele tem mais dados empíricos de reduzir a pressão intracraniana. Só que ele pode causar hipotensão e acabar baixando a pressão de perfusão cerebral. Então é essencial, mais uma vez, manter a PAM estável. Lógico, ele também é usado para tratar estados epiléticos, só que pode induzir crises quando no estado de intoxicação. Então, em doses baixas, ele vai preservar essa relação que a gente quer manter preservada mesmo, entre metabolismo e fluxo cerebral. Em doses maiores, pode induzir uma supressão, ficar com uma dose mais do que a gente queria. Então, por causa dessa ação sugestiva de baixar a PIC, eu também faria, idealmente, propofol nesse contexto, ainda mais que o paciente está com uma hemodinâmica estável, ele não está hipotenso, precisando de droga vasoativa, beleza? Então, a gente tem um outro paciente agora, ó.
ele tem um paciente de 40 anos, ele tem uma EPI de lobo temporal. Ele já teve antes uma hepatite medicamentosa, só que ele não está com hepatite medicamentosa agora, tá? Hipertensão e diabetes. Ele foi sedado com Propofol por causa de um status epiléptico refratário. E aí, como a gente não resolveu só Propofol, precisou adicionar mida. Então, ele estava usando Propo e mida. Só que no 9º dia de internação, ele começou a ter uma acidose lática. E a gente foi procurar o que estava acontecendo, né? Ele estava febril, ele não estava invadido, estava com PCR baixo, raio-x de tórax, urina 1 e glicemia normais. O que é que vocês iam fazer? Bom, quem já respondeu agora falou que suspenderia o Propofol, né? Vamos ver se alguém responde outra coisa. Então, todos unânimes, essa é uma sedação. Lógico que eu vou colocar uma complicação de uma sedação, né? Então, a gente está diante de uma síndrome de infusão de Propofol. Uma complicação que pode predispor a infecções, pancreatite e aumentar os triglicerídeos do nosso paciente. Quando que você vai suspeitar dela? Quando o paciente tiver uma acidose lática sem motivo, começar a ficar hemodinamicamente instável por causa de uma depressão miocárdica e, se não tratada, pode acabar matando o paciente. Então, nesse caso, com certeza o correto era suspender o Propofol pela suspeita de uma síndrome de infusão de Propofol. Como que você aumenta a acurácia desse diagnóstico? Dosa os triglicerídeos desse paciente costumam vir estourados, muito, muito altos. Por causa desse menor tempo de meia-vida, quando comparado com o midazolam, o Propofol tende a implicar em um menor tempo de ventilação mecânica, apesar disso não ser consenso na literatura. O midazolam, que é outra opção que a gente tinha para poder usar no nosso paciente, ele tem uma meia-vida curta também. Só que qual que é a questão? Ele acumula muito em células adiposas, porque ele tem uma solubilidade lipídica e pode acabar causando uma taquifilaxia que pode piorar o controle da PIC. Se o paciente usar muito tempo midazolam, ele pode ter uma tolerância e dependência ao midazolam. E a suspensão pode causar uma abstinência. Então, não raro, quando o paciente passa dias, semanas usando midazolam numa UTI e a gente vai tirar, a gente deixa algum outro benzo de horário para evitar sintomas de abstinência, né? E a gente sabe que o uso de benzos está ligado a delírio na UTI, a gente não ter como extrapolar isso com segurança empírica para pacientes neurológicos. Outro casinho, ó. Dessa vez o paciente está sedado com midazolam por causa de um status epilépticos, né? A gente controlou ele com medicações específicas e decidiu desmamar o midazolam para testar o despertar. Só que ele não acordou. 2 dias ele não acordou. Você fez um eletro e viu que ele não estava em status, né? Qual que é a sua conduta? Você faz flumazenil ou você espera? Bom, quem respondeu até agora decidiu esperar, e é isso mesmo, o certo é esperar. Por quê? O flumazenil, ele é um inibidor competitivo de benzos no receptor GABA. Ele tem até um metabolismo de primeira passagem no fígado, só que qual que é o seu pulo do gato? A sua ação é muito rápida, né? E quando você usa ele, você pode aumentar a pique, aumentar o risco de convulsão e causar síndrome de abstinência de benzodiazepínico. Então, ele é muito útil no PS para acordar um paciente de intubação ou confirmar uma suspeita de intoxicação de benzodiazepínicos. Mas nesse contexto do nosso paciente, em que ele acabou de sair de um status, não seria uma boa ideia dar flumazenil, porque você poderia precipitar um re-status nesse paciente e nem ia te ajudar muito, porque depois de meia hora o efeito ia passar e o paciente ia ter voltado à estaca zero. Tem alguns trabalhos que mostram que o Propofol e midazolam parecem ser igualmente efetivos em controlar a PIC em pacientes neurocríticos. Apesar de ter uma opinião de especialista que parece um pouquinho mais o Propofol do que o midazolam. Então, quais são as características que separam uma droga da outra? O Propofol parece ter um pouco mais de efeito de PIC, e o midazolam tem um melhor efeito hemodinâmico. Ele tem menos riscos de hipotensão, às custas de uma maior recirculação da droga por acumulação em tecidos lipídicos. E o que está correndo por fora? Quem que vai vir para competir com os unânimes Propofol e midazolam na nossa escolha por sedação e neuro-UTI?
Um deles é a ketamina. A ketamina teve um boom nesses últimos anos. Ele é um antagonista de receptor NMDA e tem um menor efeito hemodinâmico que o propofol e até mesmo que o midazolam. Ele causa esse estado chamado neuroleptoanestesia, que é uma anestesia dissociada, em que o paciente fica calmo e pouco reativo à dor. Então, vamos pensar um pouquinho em que contexto que a gente usaria a ketamina. A gente tem esse paciente, 45 anos, em que ele teve um TCE com subdural. Ele estava sedado com propofol e teve hipertriglicemia, teve que trocar, né? E aí, ele estava vindo com uma pique limite, ou filho de 25. O que é que vocês acham da possibilidade da gente trocar o propofol por ketamina? Nossa, que briga, hein? Excelente, excelente. Essa eu até queria ouvir um pouco a opinião de vocês, assim. O que é que vocês já leram sobre? Que pé que vocês estão? Eu não tenho experiência com ketamina, viu? É apenas em paciente ambulatorial, por exemplo, em controle de dor, né? Então, Legal, uso de bomba de PCA. legal, legal, Mara. Eu tive uma experiência recente de ketamina em uma paciente com encefalite anti-NMDA, que tinha uma agitação, umas cinesias que não melhoravam com nada, com nada, com nada, com nada. E aí a gente tentou ketamina e ela também não melhorou. Foi só, enfim, o tempo, né? Óbvio, né? O tempo e a fase aguda. Mas E, foi Felipe, tem uma revisão de 2020, né, da ketamina em lesão aguda cerebral da Neurocritical Care, eu vou mandar no grupo. legal. E é interessante porque você tem trabalhos que mostram hipertensão e você tem trabalhos que mostram hipertensão intracraniana e você tem trabalhos que mostram, na verdade, decréscimo da pressão intracraniana. Então, é uma droga, como a Mara falou, assim, talvez por um preconceito, como outras drogas que a gente acabou deixando de lado por conveniência, etc., a gente acaba não adquirindo e fica cada vez mais inseguro e fica recorrendo ao conforto, né? Mas é uma droga que eu acho que, até agora, pelo uso nasal, né, com depressão, vem crescendo muito na psiquiatria também. Sim, exatamente, né? Então, quando você vê na bula, tem entre os efeitos colaterais um monte de pique, né? E que outros efeitos, como alucinações e delírio, são reduzidos pelo uso concomitante de propofol e midazolam. Só que quando você vai ler a literatura, de onde que veio essa questão que a ketamina aumenta a pique? São trabalhos muito antigos, da década de 80, que tiveram como base experimentos em animais e relatos de casos, relatos de 5, 6 casos que mostraram essa correlação. Como a gente bem sabe, é algo muito diferente de causalidade. Trabalhos mais recentes vêm colocando em xeque essa questão de que a ketamina aumenta a pique. E não mostraram essa correspondência. Então, essa aqui é uma revisão que mostra o efeito hemodinâmico de ketamina em humanos, e não mostrou um consenso de aumento de pique nos pacientes. Então, a gente, de fato, está revivendo o uso de ketamina nesse contexto, mesmo em pacientes com hipertensão intracraniana. Não está mais proscrito você usar ketamina nesse contexto. A gente teve um medical reversal, um ressurgimento da ketamina. Beleza? Próximo casinho, ó. Um paciente de 40 anos, ele está com AVC isquêmico agudo. Ele foi trombolizado com RTPA. E aí começou a ficar agitado, porque ele estava fásico, não estava vendo o que estava acontecendo. Ele não tinha dor, a gente não conseguiu ver critérios de dor, tá bom? E aí você queria uma sedação leve, que prejudicasse o mínimo o exame neurológico. O que é que você escolheria? Bom, todo mundo usando a dexmedetomidina, eu também usaria ele, que é um agonista altamente seletivo alfa-2, ele não tem ação GABA, e ele pega um subgrupo de receptores noradrenérgicos que está tanto no sistema nervoso central, que é o que a gente quer, quanto no periférico e autônomo. Com isso, você vai acabar por um sistema de feedback negativo, causando uma redução da atividade simpática. Isso vai ter um efeito ansiolítico que a gente quer,
mas também bradicardizante e hipotensor. Coisas legais do Precedex é que ele não vai alterar a frequência respiratória nem o PCO2 e também não está associado com amnésia retrógrada. Tem alguns trabalhos que mostram que ele tem uma boa relação com delírio, inclusive em pacientes em UTI que estão com delírio hiperativo, a dexmedetomidina é a minha droga favorita. Uma coisa interessante da fisiopatologia do delírio é que tem uma região, os cerúleos, né, que manda neurônios noradrenérgicos para modular vigília, atenção, sono. E quando você usa a dexmedetomidina, você vai reduzir o output noradrenérgico dessa região. Isso vai causar a sedação e o relaxamento. Uma das hipóteses do aumento de incidência de delírio com propofol e midazolam é que, apesar de eles sedarem o paciente, eles não vão atuar nessa via noradrenérgica. Então, vai ter um descompasso entre uma via noradrenérgica modulando atenção e vigília e uma via GABAérgica modulando sedação. Com isso, o paciente pode entrar em delírio. E, por causa disso, que postula-se que a dexmedetomidina tem uma menor associação com delírio do que outros agentes sedativos, né? Qual que é o motivo para você parar a dexmedetomidina? Bradicardia e hipotensão. Porque ele também vai ter um efeito antiparasimpático no sistema nervoso periférico e autônomo, tá bom? E claro, não é uma boa ideia você aumentar o fogo, né? Jogar dexmedetomidina em um paciente que já está usando beta-bloqueadores, amiodarona ou drogas vagotônicas como neostigmina. Esse daqui eu não fiz perguntas, eu queria ver de vocês, assim, um caso super clássico do nosso UTI. Assim. Sexo feminino, 65 anos, uma HCA Fischer 4, WFNS 4 também, evoluiu com IC, precisando de uma PIC e uma DVE. A DVE drenando pouco, em 24 horas, 20 ml só. E o paciente muito sedadão, um RAS-5, sedado por propofol, com cabeceira elevada já, PCO2 baixo, sódio alto, não estou tendo febre, só que ele mantém IC refratária, 30 a 35. E a ETC mostrou um edema parenquimatoso, sem hidrocefalia, ou seja, não adianta abrir mais a DVE, ele está dando um pouco porque ele já está muito colabado. Nesse contexto, para os fellows, o que é que vocês fariam? Assim? Como que vocês tratariam a hipertensão intracraniana refratária desse paciente? Tem uma questão lá, é com drogas, é isso? Se você quiser, você está no hospital, Mara. Fica... Bom, eu deixei livre até por causa disso, assim. Eu queria ver que tipo de conduta nessa... Tiopental, excelente, né? E é o que eu vou falar, porque a gente está na sedação, mas seriam outras também. Hipotermia terapêutica, craniectomia descompressiva, mas eu quero falar de tiopental, que é um anestésico geral barbitúrico, de ação curta e início rápido. E a gente usa ele nesse contexto de hipertensão intracraniana refratária. Essa foi uma que eu deixei a dose, porque eu tive um caso na UTI da escola acho que foi esse ano, com os fellows, vocês lembram, pessoal? Que a gente precisou fazer TIL no paciente e ninguém achou a dose em lugar nenhum. Aí eu precisei pedir para a Carol Rouanet para mandar a dose. E aí eu anotei a dose aí para a gente não esquecer. Então, é 1 grama a apresentação, a gente dilui em 100 ml de soro fisiológico, aí faz um ataque de 3 a 10 em mais ou menos 20 minutos, e depois a manutenção, 0,3 a 3 miligramas por quilograma hora. E aí tem trabalhos que mostram que o tiopental é mais efetivo para controlar a febre, a IC, do que o pentobarbital, tá bom? E não teve diferença em respeito à hipotensão arterial e infecção, né? Teve esse trabalho que pegou pacientes com TCE grave, sem ou com IC, tanto faz, que fez pentobarbital, e não teve diferença entre os grupos em relação à elevação da PIC, tá bom? Só que, deixa eu ver se a gente sabe... A gente sabe que o tiopental reduz muito a PIC. Só que a gente usa ele em contextos tão refratários, tão graves, que a gente ainda não conseguiu mostrar
um efeito clínico, um bom desfecho clínico dessa redução de pique, que foi o que a gente viu no paciente que a gente usou tiopental lá na UTI da escola. A pique reduziu, só que ele faleceu, né? A gente não sabe se porque o tiopental não consegue dar esse efeito clínico em uma redução de pique, ou porque a gente só usa em contextos tão graves que o paciente já não teria mais perspectiva terapêutica nesse momento. Mas é uma opção para que refratário a gente já usou. Então, assim, quando que você vai sedar e analgesiar um paciente? Tem que pensar o quão grave que é a lesão cerebral, se de fato justifica uma sedação. Como que está o estado fisiológico cerebral, e especialmente a pique. E se outras coisas já estão controladas de outras formas que não aumentar a sedação. Dor, agitação, síndrome ventilatória e pique. Por quê? Vamos dar uma olhada. Vamos dizer que você tem um paciente que está com um aumento de hipertensão intracraniana, high ICP. Lógico, você vai ter que sedar. Fazer o quê, né? Com certeza. Se você não tiver um aumento de pique, você vai pensar, será que ele está com dor? Se ele está com dor, antes de sedar, eu vou tentar dar analgesia. Se eu não conseguir controlar com analgesia, aí sim eu cedo. Só que ele está agitado, só que ele está com delírio, antes de sedar, eu vou tentar dar um ansiolítico, ou um alfa-2 agonista, ou, no caso de hiperativo, um antipsicótico. Será que ele está com assincronia ventilatória? Se ele tiver, antes eu vou tentar ajustar o ventilador. E se ele não está com aumento de pique, se ele não está com dor, se ele não está agitado, se ele não está com assincronia, o que eu vou sedar? Né? Só em um contexto muito específico, como um status ou pós-parado. Mais um casinho, ó. 67 anos, tinha uma HSA por um aneurisma de artéria comunicante posterior. Está hipertenso, diabético com doença arterial crônica. E aí, ele teve uma pneumonia com insuficiência respiratória, precisou entubar. Aí sedou, tá bom? E ele estava apresentando uma abertura dos olhos ao som da voz, só que ele não mantinha contato visual. Quando você abre os olhos ao som da voz, mas não mantém contato visual, qual que é o valor na escala de Haas? Vocês lembram? Nossa. O bom é que eu ia falar que o Haas tem uma grande acurácia em 3 examinadores, mas a gente não está vendo muito isso aqui. Né? Não, acho que a gente chegou no -3, que é um consenso. De fato, eu quero monitorizar a sedação. Como que eu faço isso? Tem que ser um bom critério, fácil de administrar, uma boa acurácia e mostrar objetivos claros de sedação. Né? Então, por muito tempo, a gente usou essa escala de Ramsey, que não era nada disso. Não era fácil, não tinha objetivos claros e não tinha uma boa acurácia. Por causa disso, que a gente bolou essa nova escala que é chamada Haas. Quais são as vantagens dela? Ela permite você pontuar a agitação também, e não só sedação. Tem uma melhor correlação com a avaliação por EEG, e foi integrado nessa avaliação de delírio em UTI, chamado CAM-ICU. Aqui a gente tem um trabalho que mostrou a acurácia entre avaliadores aplicando Haas, que é bastante alta, entre 2 enfermeiras e entre um intensivista e um especialista em psiquiatria chega a 0,91. E esse gráfico, né, mostrou que tem uma boa correlação com a avaliação de um especialista em neuropsiquiatria. E o BIS, gente, como é que a gente usa ele? Então, ó, a gente tem um paciente de 24 anos, teve uma TCE com colisão carro-carro e evoluiu com IC, refratário. E aí, para controle de nível de sedação, foi colocado um BIS com esse valor aqui, ó, que deu 52, o BIS dele. Olhando isso, o que é que você pode dizer sobre esse paciente? Olhando só o BIS, né, claro, que está de 52. Então, um pouquinho mais de sedação leve. Vamos ver um pouco sobre essa ferramenta que é o BIS. O BIS é um monitor neurofisiológico. Qual que é a vantagem dele? Ele pega uma coisa muito complexa, que é um sinal de EEG,
e transforma em algo fácil de avaliar, que é um valor numérico, através de uma transformação de Fourier. A gente usa ele muito em centro cirúrgico para garantir que o paciente está sedado quando se faz um bloqueio neuromuscular. Só que você também pode usar ele em contexto de UTI para determinar nível de sedação. Ele vai de 0 a 100, o nosso é 100 muito próximo disso, 99, 100 eu espero, né, que todo mundo esteja muito acordado vendo essa aula. Menores que 60 estão associados com inibição da formação de novas memórias, que é o nível que a gente tem de anestesia geral. Então, o BIS 52, por exemplo, está em anestesia geral. Qual que é a utilidade dele? Abaixo de 40, você já começa a ter um dano neuronal. Você vai ter um surto de supressão tão grave que não vai ter tanta oferta de oxigênio para aquela demanda. E isso pode causar isquemia. Então, você consegue tatear os melhores níveis de sedação para pacientes muito graves, que vão ter uma sedação prolongada com o BIS. Tá bom? E ele tem uma ótima correlação com o RAS. E, lógico, uma outra forma da gente avaliar pacientes é uma escala nociceptiva, uma escala de dor. Essa escala a gente não usa muito na prática, mas eu acho que ela dá alguns insights de como você avaliar dor em um paciente que está entubado, sedado, que não consegue se comunicar. Características que correspondem à maior chance de dor incluem localização, acho doloroso, verbalização muito intensa, fixação do olhar no examinador e uma expressão facial de dor. Então, são coisas que a gente tem que ficar atento para poder tratar esses pacientes. Acho que essa é uma das últimas, falar um pouquinho sobre o despertar diário, 30 anos, com status, necessidade de MIDA e Propofol. E aí o EEG mostrou um controle de status, tá bom? Então, assim, se tratou um status e um EEG mostrando um bom controle. Vale a pena fazer um despertar diário? Não, essa para o pessoal da neurologia, todo mundo sempre acerta? Lógico que não. No primeiro de status, a gente tem que fazer sempre um despertar, um tome lento, com controle de EEG, para evitar um restatus, né? A gente não costuma fazer despertar diário em pacientes neurocríticos, porque a gente viu que isso acabou mostrando um momento de pique nesse contexto. Então, assim, quando você tem, sei lá, um paciente TCE grave, uma HSA grave, você vai ter que primeiro controlar pique, controlar ele bem, e depois ir desmamando aos poucos a sedação. A gente não costuma fazer despertar diário nesses pacientes. Beleza? Então, só um pouco de biologia. Quase todos os sedativos, você tem que reduzir dose na área renal, exceto o Propofol, que tem mais uma liberação hepática, né? O Propofol, ele vai ter uma redução de metabolismo, mas com redução da perfusão hepática, né? Mas mudança de nível de albumina, então uma disfunção hepática a longo prazo, também podem aumentar a concentração da droga. E lembrar que os benzos como o diazepam vão ter um metabolismo dependente de CYP 450, então vão ter o seu efeito afetado pelo uso de drogas antiepiléticas. MIDA e Propofol vão reduzir hipotensão e comprometimento hemodinâmico, né? E alfa-agonistas podem induzir hipotensão e bradicardia. Então, não sei se vocês viram esse programa, eu vi quando era criança. Senta lá, que lá vem uma revisão. O que é um sedativo? É um agente com propriedades ansiolíticas, amnésicas e hipnóticas. Por que isso é importante? Porque sedativo não dá analgesia, pense em analgesia junto. Efeitos fisiológicos reduzem o metabolismo cerebral de oxigênio, o fluxo sanguíneo cerebral e a pressão intracraniana. Quando que você cede um paciente neurocrítico para controle de temperatura externa, para status e para controle de IC? Que também aumenta pique, o que a gente sugere hoje é mais que não, e sempre procurar, em caso de agitação, dor. A gente sabe que muitos pacientes em UTI não têm uma analgesia adequada, e isso pode acabar precipitando uma piora do delírio e do desfecho desse paciente. Muito obrigado. Deixa eu compartilhar aqui.
Eu tenho uma pergunta, Felipe. Manda, Mara. É uma pergunta que é bem frequente, né? Todo mundo pergunta, intensivista, residentes e pós-graduandos. A gente pode desligar a sedação de uma vez só? Considerando que esses agentes têm uma meia-vida mais longa e que eles demoram para serem metabolizados? Ou a gente deve fazer um desmame gradual, reduzindo 25%, 50%, etc.? É uma pergunta super frequente. Super, né? Depende do contexto, né? Tipo, no estágio a gente já viu que não vale a pena você reduzir realmente de pouquinho em pouquinho, né? Um paciente que tem hipertensão intracraniana, também vale a pena você ser mais parcimonioso, mas por um motivo, não, por exemplo, sei lá, uma trombectomia, que você sedou o paciente rápido, você controlou, tirou o fluxo, para não ter sedado, você pode tirar abruptamente, né? Qual que é o cuidado maior? É com o midazolam, que é o que tende a causar mais abstinência, e nesses casos, às vezes, você precisa deixar um tirinho do Rivotril por alguns dias, e depois a gente tomando mais, para evitar sintomas fisiológicos de abstinência que podem piorar o seu cenário clínico, né? Mas em geral você pode, e em pacientes neurocríticos, um pouco mais de cuidado. Felipe, algum dos casos que você... Primeiro, excelente, essa aula maravilhosa. Eu acho que é o dia a dia, né? E é importante para quem faz e acompanha paciente neuro TI, entender mecanismo de ação, opinar sobre sedação. Então, acho que a tua aula é fundamental. Um dos casos, em mais de um dos casos, eu acho, você citou paciente usando 2 sedativos. Então, usando Propofol e midazolam. Eu queria saber se você leu alguma coisa com relação à indicação de fazer isso, quando é que você opta por usar um, quando é que você opta por usar os 2, e se existe alguma evidência clara de literatura para essa prática. É sempre a exceção, né? Eu coloquei para poder complicar os casos mesmo. Mas a gente vê alguma raridade, mas vê na nossa neuro-TI em contexto de status refratário, status epiléptico. Eu acho que é uma indicação que a gente já deixou de dupla, mas confesso que eu não sei se tem evidência que isso resolve mais status do que uma só droga. Professora, isso de fato eu não sei. Eu já usei também nesse contexto de uma anestesia muito grave. Essa paciente com TMDA que eu citei, ela chegou a usar midazolam por muito tempo para poder controlar a cinesia. Assim. Mas sempre exceção. Sempre querer trocar um pelo outro e sempre por algum motivo específico, né? Não vale a pena você ficar trocando sedativo para ver qual que se dá melhor, né? Escolhe um e vai com ele. Se não funcionar, que você troca. Como que tá, professora, no Congresso Neurocritical? Como que tá o pensamento para ketamina, assim? Você acha que ainda está tem que perguntar. Onda? Agora, senhora, doutora, fellow da... O que é que a fellow fala? O que a super fellow fala? Eu não estou ouvindo, não sei se vocês estão ouvindo. Não, o Gi está desligado. Continua desligado, Acho que ele desliga automaticamente. Aí, pronto. Não, Felipe, acho que não tem uma indicação clara, mas a minha experiência interessante com ketamina é bem parecida com a tua, né, com um paciente com encefalite anti-NMDA, até porque se você pensar no mecanismo de ação, faz sentido você tentar sedar com ketamina, e também não foi uma resposta excelente, e eu acho que aparece como uma opção, sim. Então esse medo de hipertensão intracraniana é um pouco igual ao medo de hipertensão intracraniana que você tem com nitroprusiato de sódio, né? Realmente, os artigos são bem antigos, e se você parar para pensar, o paciente que está monitorado, se ele começar a fazer hipertensão intracraniana, você muda a medicação, né? Então, mas essa revisão que o Fabiano mandou, excelente, né? E eu acho que a ideia mais agora é que pode ser utilizada como uma opção.
mas eu não vejo sendo utilizado como primeira opção, né? Então, acho que é sempre, a gente usa em casos em que o midazolam e propofol, que são meio que aí as linhas de frente de tratamento não funcionaram por um motivo ou por outro. Não vi nada muito novo com relação à ketamina. O que eu estou indo também é o uso da ketamina como droga no protocolo de intubação rápida, sequência rápida. O pessoal está usando hoje, né? E aí depois passa para uma outra droga para uso contínuo, né? Eu acho que uma coisa também, né, que essa pandemia trouxe foi que a gente começou o pessoal começou a usar, né? Não tinha, estava faltando, né? Sedativo, estava faltando analgésico, então começou-se a vamos ver quais são as outras opções, né? Porque, lógico, a gente fica numa zona de conforto, né? Do que a gente conhece mais, da nossa rotina, né? Sem dúvida, Dani. Acho que foi algo que assim, mudou muito a prática paciente. A gente teve na escola paciente sendo sedado com diazepam. Né? Então, realmente... Eu lembro do Haroldo com, meu Deus, aquele outro antipertensivo, clonidina. Clonidina. E deixa eu perguntar, e se a gente está, né, pensando assim, que a UTI da Unifesp é uma referência, né, internacional. Então, quer dizer, a gente tem a opção de eletroencéfalo, tem a opção de bis, tem as equipes em cima, tem uma equipe com uma visão do paciente neurológico, né? E se você e nessa situação, por exemplo, como o Felipe coloca, que às vezes você passa uma visita numa UTI que não tem, né, um neurointensivista, não tem um colega com essa visão, ou até uma UTI que às vezes a gente vê saindo dos grandes centros, que o que tem para monitorar? Né? Tem quadro clínico. O que você recomenda, Felipe? Despertar diário? Para o paciente neurológico não é uma boa ideia despertar diário. A gente viu que piora o prognóstico, principalmente no contexto de hipertensão craniana. Uma coisa que eu vi numa aula que eu achei genial, uma aula sobre despertar diário, é assim, se você tem condições de fazer despertar diário desse paciente, ele precisa estar sedado para começo de conversa, se você consegue despertar diariamente, né? Então, acho que hoje está se caminhando mais para um contexto de quanto menos sedação, melhor, menos tempo de sedação, intubação precoce e melhor desfecho, né? Assim, que se fala mais em contexto respiratório, despertar diário, né? Que tem um motivo pulmonar para você manter esse paciente sedado, né? Mas nossas pacientes miastênicas são uma grande prova que você pode ficar assim entubado e desperto com um controle analgésico, né? Exato. Felipe, muito bem frisado esse ponto. Assim, eu já conversei várias vezes com o pessoal da UTI, com os residentes, inclusive, no nosso curso de formação de neurointensiva, que o cérebro, aquela brincadeira, né? Você pode resumir todo o neurointensivismo naquela comparação do cérebro com presunto de Natal. Frio, seco, salgado e quieto. O que é? Nunca mais eu consegui comer presunto de Natal. Então, o quieto é exatamente isso. A sedação no neurocrítico, ela se presta a esse ponto. Controlar, evitar que o cérebro esteja movimentado ou se movimentando e aumente a pressão craniana, por exemplo, então faça crise. Ou se está em crise, suspeita de crise. Se você não tem o seu paciente na mão, não faz sentido você acordar esse paciente todos os dias. Exceto se for um neurocrítico do ponto de vista neuromuscular. E aí a conversa é completamente diferente. É um paciente que muitas vezes nem sedado ele precisa ficar. Basta deixar uma sedanalgesia leve, só o paciente não ter desconforto em relação ao tubo. Mas o restante é isso. É frio, seco, salgado e quieto. E quando você for sedar muito bem. Não tem que chorar, o cérebro está pouco sedado. Não, tem que estar muito bem sedado o paciente, especialmente nesse contexto, quando você precisa manter controle de pressão craniana, exceto naqueles casos, obviamente, que você vai começar a ter necessidade de voltar a ter o paciente na mão, né, exame físico na mão, né, como no caso quando a gente tem suspeita de DCI. Mas o restante, cara, é sedação e muito bem sedado. Então, é um despertar diário que você faz no paciente que você mata. O paciente começa a tossir, tosse, acabou, renhou. Entendeu? É como se fosse, né, João, uma mudança de default, né? Então, assim, o nosso modo padrão antes era o paciente não ter uma sedação leve a moderada. Não, peraí, para quê? Né? Então, eu acho que a gente inverte um pouco a jogada agora para falar assim, olha, talvez a gente tenha duas indicações claras, seja status e presunção ou evidência de hipertensão craniana, do contrário, eu quero ele acordado na minha frente. Eu acho que isso é importante para a gente ensinar que basal daqui para frente a gente espera do paciente.
Exato. E se você leva a máxima para frente de que sedação durante muito tempo é ruim, e de fato é, né, tem a fraqueza do gênero crítico, outras complicações, faça o possível para resolver aquela situação que está exigindo que você tenha a sedação. Então, cai em cima do controle de pressão intracraniana, por exemplo, do paciente, cai em cima do controle de crise, né, de status. Então, resolva isso para aí sim você ter permissão de tirar ou diminuir a sedação. Né? Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado, João. Participação excelente. Também não vou Isso aí. esquecer, por exemplo, do Natal. Não. Agora. Muito bom, muito Parabéns, bom. Felipe. Parabéns, Felipe. Não. Muito boa. Muito boa. Muito Obrigado, bom, Felipe. pessoal. Excelente, excelente. Mara, só, então a gente passa a visita um pouquinho depois do meio-dia, como sempre. Deixa eu lembrar vocês, está tendo aquele simpósio Collaterals. Eu enviei no grupo o link, é free, e ontem à noite eu assisti umas aulinhas, assim, estava bem interessante, né? Um congresso, é um simpósio pequeno, né? A gente já